Leitura do livro Anotações Históricas dos Distritos de Tauá, do professor João Walsmo Viana Lima. Capítulo Trici. O distrito de Trici está localizado na parte oeste do município de Tauá, fazendo fronteira com os municípios de Quiteranópolis, Parambu e Independência. Sua área territorial é cortada pelo rio Trici, que nasce na Lagoa de Santiago. A sede do distrito está situada a 25 quilômetros da cidade de Tauá. Conforme Antônio Gomes de Freitas, antecedendo a colonização portuguesa, o distrito foi habitado por populações nativas dos Jucás, que se digladiaram com os Crateús, Quiratiús e Quixelós. Segundo Joaquim de Castro Feitosa, os índios do Trici foram sendo empurrados pelos tupis e depois pelos poceiros das terras e se concentraram no sul dos Inhamuns, na região do Coronzó, no município de Parambu. Além da migração forçada, o método do aldeamento sob a direção de missionários religiosos, como ocorreu com os Jucás dos atuais municípios de Aneróis, Iguatu e Jucás, consistiu na proposta da Companhia de Jesus em doutrinar as populações nativas no cristianismo católico e de pacificá-los sob a estrutura do poder nacional, do poder colonial que se instalava. Os Jucás são descritos por muitos autores por não terem se adaptado ao formato de trabalho imposto pelos portugueses e por suas inclinações belicosas, sendo ferozíssimos em guerra. Essa característica, ao tempo em que gerava inconveniências aos lusos, por outro lado, revelou-se útil para estes, que os utilizaram em combates deflagrados contra outros nativos e outros colonos. Contudo, no processo de colonização, as populações jucás de Tauá e demais regiões, além de outros povos indígenas que habitavam o Brasil, foram gradativamente exterminados pelos colonizadores. Foi às margens do rio Tauá, Trici, que, no limiar do século XVIII, teve início um dos primeiros núcleos da colonização no sertão dos Inhamuns, através dos Gomes e de seus parentes Ferreira. Outros dois grupos, liderados pelos irmãos Alves Feitosa e pela linhagem familiar dos Araújo Chaves, instalaram suas bases a partir da barra do rio Jucá e na ribeira do Carrapateiras, respectivamente. Em 1723, Teodósio Gomes de Freitas foi agraciado com 2 sesmarias, terras concedidas pelo governo português e requerentes que revelavam o propósito de explorá-las, nas localidades identificadas à época como o Riacho das Lagoas e o Riacho do Itaim, que faziam divisas com terras pertencentes a Luís Coelho Vidal e João Almeida Vieira. Posteriormente, os referidos locais, que estão situados entre a sede distrital e o perímetro do distrito do Trici, foram denominados respectivamente de Teodósio e Riacho do Mato, onde foi instalada a Fazenda Cedro. Cabe destacar que Luís Coelho Vidal e João de Almeida Vieira foram agraciados com 2 sesmarias em 1717. Uma delas, identificada como Riacho Tauá, confrontante com a gleba de Teodósio Gomes de Freitas, que posteriormente se transformou na sede municipal. A sede do distrito foi formada a partir de uma fazenda de gado, implantada em 1752 por Manuel da Silva Carmo, que foi beneficiado com uma sesmaria, cuja extensão possuía 3 léguas de comprimento por 1 de largura, no Riacho das Flores. Em sua justificativa, dirigida ao capitão-mor da capitania de Ceará Grande, o aludido sesmeiro informou que havia comprado o sítio de Manuel de Figueiredo, que se localizava nas proximidades das terras requeridas.
A atividade pecuarista, portanto, impulsionou a ocupação da região do Trici por parte dos colonizadores. Salete Farias acredita que, com o passar dos anos, a família Carmo tenha encontrado melhores condições de vida e se instalado em outras ribeiras, considerando o fato de este sobrenome não mais prevalecer no distrito. Outra hipótese é a troca de sobrenomes dos descendentes em virtude de casamentos com pessoas de outras famílias. No âmbito das atividades econômicas, com o transcurso dos anos, houve a expansão da ovinocultura e da agricultura, sobretudo no plantio de milho e feijão, cujas safras elevaram o distrito à condição de celeiro agrícola. Ressalta-se que, nas terras baixas, os agricultores plantam feijão, hortaliças e as fruteiras. A barragem no rio Trici, construída na década de 1980, favorece a irrigação das áreas utilizadas para as plantações. Desse modo, nas vazantes e represas, os agricultores cultivam milho, feijão, hortaliças, mesmo nos períodos de seca. Quanto à barragem, trata-se de um largo artificial com capacidade de 16 milhões de metros cúbicos de água, que foi construído visando também o abastecimento de água da sede do município. Em décadas anteriores, os tropeiros proprietários de tropas de burros e jumentos e que se deslocavam até o estado do Piauí para comprar gêneros alimentícios e outros produtos para fins de comercialização, ocuparam posição de relevo na conjuntura econômica do distrito. O tropeirismo, como atividade comercial, teve início no Brasil na segunda metade do século XVII. A Estrada das Boiadas, abertas entre as duas primeiras décadas do século XVIII, e que se desempenhou papel estratégico para drenar para os mercados consumidores no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, os gados das terras piauienses. Tinha passagem na variante Tauá-Piauí, pela qual se percorria pelo Riacho do Trici. Em costas meridionais da Serra da Joaninha, direcionando-se para Valença. Quanto à Igreja da Nossa Senhora do Carmo, esta foi erigida em 1762 pelo capitão Manuel da Silva Carmo, com linhas arquitetônicas renascentistas, dosadas de traços românticos que refletia a antiga arte portuguesa. A criação oficial da freguesia de Nossa Senhora do Carmo das Flores ocorreu em 16 de setembro de 1839, através da Lei Providencial número 181. Embora se trate de um conceito eclesiástico, as freguesias durante os períodos colonial e monárquico pós-independência e no contexto da inseparabilidade entre Estado e Igreja, assumiam funções civis e religiosas e ficavam subordinadas administrativamente às vilas, isto é, aos municípios. Desse modo, o ano de 1838 representa a elevação política e religiosa de Flores. Sua circunscrição ficou assim definida. Artigo 2. A freguesia criada corresponderá todo o território pelo nascente da capela para baixo até a fazenda Trici, inclusive para o poente todo o rio Trici até contestar com a província do Piauí. Para o norte até a fazenda denominada Joaninha, inclusive a contestar também com a dita província. E pelo lado sul das cabeceiras do Riacho da Roça até a fazenda Soledade, inclusive compreendendo o Riachão como todas as suas regiões, até onde faz barra do dito Riacho da Roça. A freguesia de Flores, entre 1840 e 1852, foi extinta 3 vezes e restaurada em outras 2 ocasiões.
O restabelecimento desse status ocorreu por intermédio da Lei nº 1177, com sua provisão sendo realizada em 20 de novembro de 1865 pelo padre Alexandre Ferreira Barreto, vigário encomendado, conforme registro no livro do tombo da paróquia de Itauá. No recenseamento de 1872, a primeira grande atividade sanitária com abrangência nacional, Flores constava entre as 57 paróquias da província cearense. Na divisão administrativa do Ceará desse mesmo ano, na abertura dos trabalhos da 21ª legislatura da Assembleia Provincial, foi apresentado um quadro com todas as marcas, termos, municípios e distritos de paz. Flores foi evidenciado como o distrito de São João do Príncipe e foi integrante da comarca de Inhamuns. Na eleição de 1889, Flores figurou como um dos colégios eleitorais, o que confirma a manutenção de sua prerrogativa distrital. Vale destacar que, conforme o disposto na Lei Imperial número 387 de 19 de agosto de 1846, as paróquias consistiam na unidade eleitoral básica, com as eleições sendo realizadas em cada igreja matriz. Requerida posição de circunscrição distrital foi afirmada seguidamente pelo Decreto Estadual número 1156, de 4 de dezembro de 1933 e Decreto número 448, de 20 de dezembro de 1938. 5 anos depois, por meio do Decreto-Lei número 1114, de 30 de dezembro de 1943, passou a denominar-se Trici, em alusão ao rio que banha a vila e um dos importantes afluentes do rio Jaguaribe. Além da denominação, passou a prevalecer outros dois toponômios, que seria Joaninha e Abóboras. Foram propostos para a Comissão Estadual de Revisão Territorial. Em sua extensão territorial, nos anos de 1800, atraídos pelo comércio do gado e a excelência das boas pastagens para os seus rebanhos, e vindos de outras capitanias, além de Gomes e Freitas, instalaram-se as famílias Barreto, Veloso, Oliveira, Rodrigues, Pereira e Correia de Lacerda, constituindo uma só família com os Figueiredo, que se entrelaçam com os Ferreira e Albuquerque e os Almeida, formando a grande família do Rio de Flores, na expressão do coronel Belisário Cícero Alexandrino. Com a numerosa descendência, Alexandrino, Alves, Duó, Galdino, Gomes de Freitas, Lacerda, Loyola, Moura, Oliveira, Reis, Setúbal, Silva, Souza, Valdivino e Veloso, entre outras famílias que se estabeleceram nas ribeiras do Trici. O distrito preserva um expressivo patrimônio histórico, especialmente na Vila das Flores, Trici, com várias casas que foram construídas no século XIX e início do século XX, cujas arquiteturas permanecem preservadas em sua originalidade. De seu patrimônio histórico material, o Barracão de Flores e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foram tombados pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. O tradicional barracão foi construído no ano de 1936, na gestão do prefeito Joel Marques, para servir como um ponto de encontro e de comercialização de produtos no período das festas religiosas. Os produtos comercializados eram diversificados, incluindo comidas típicas do sertão nordestino. Fora de seu período de maior movimentação, consta que o barracão também servia de abrigo para os ciganos. Retratando o vigor de Flores como freguesia religiosa, Salete Vale Farias identificou que, em 1940, o bispo Dom Francisco de Assis Pires, em visita pastoral, crismou 281 pessoas. Nos anos de 1945 e 46, foram crismados, respectivamente, 460 e
689 fiéis, o que denota uma grande movimentação de pessoas na vila e ratifica sua pujança como ex-sede paroquial. A citada autora enfatiza que é importante lembrar que naquela época, em virtude da demora da visita do bispo às paróquias, com intervalo de até 5 anos entre uma visita e outra, muitas pessoas, inclusive crianças recém-nascidas, eram crismadas, pois temiam que se prolongasse a ausência do bispo ou seu enviado. De fato, Flores destacou-se em épocas passadas como um dos centros religiosos mais relevantes dos Inhamuns, cuja intensidade se refletia anualmente em 16 de julho, dia da padroeira, mas, além desta data, em Flores tornaram-se tradicionais as novenas em homenagem a São Sebastião, em janeiro, e São José, que é em março, a Nossa Senhora de Fátima, em maio, ao Sagrado Coração de Jesus, em junho, e a São Francisco, em outubro. Do campo cultural, os reisados, em janeiro, e as festas de São Gonçalo, promovidas pelos senhores Manuel do Vale e Domingos de Barros, tornaram-se atração para as pessoas do distrito durante várias décadas. Na animação era comum a presença de um trio de forró, pé de serra, como o que foi constituído por João Inácio, Luiz Gonçalves e Oswaldo de Ormina. A população do distrito, tendo por preferência a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2018, é de aproximadamente 3.669 habitantes, o que representa 6,27% do universo populacional tauaense. Na esfera política, o coronel Domingos Gomes de Freitas, pertencente ao Partido Republicano Democrata, foi nomeado para o cargo de prefeito de Tauá em 1919, sucedendo a José Alves de Araújo Freitas, membro do Partido Republicano Conservador. Para Billy Schander, ao final da República Velha, em 1930, os Gomes haviam se tornado a família mais forte e influente de Tauá. O comando do poder executivo local foi também exercido pelos tricienses Marçal Alexandrino de Oliveira, Genésio Rodrigues de Oliveira, Domingos Gomes de Aguiar e Marco Aurélio Moreira Aguiar e Odilon Silveira Aguiar, além de Laurentino Gomes Loyola, que excedeu a sua interinidade em 1958. Destaca-se que Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar foi a primeira mulher eleita para o cargo de prefeita de Tauá, com mandatos conquistados nas eleições de 2000, 2004 e 2012. Carlos Frederico Citó César Rego, descendente do distrito, em 2016 foi eleito para o cargo de vice-prefeito, vindo a efetivar-se na titularidade de prefeito a partir do segundo semestre de 2018. Em 2010, Domingos Gomes de Aguiar Filho tornou-se o primeiro tauaense eleito para o mandato de vice-governador do estado. Domingos Gomes de Aguiar Neto conquistou sucessivamente mandatos de deputado federal nas eleições de 2010, com a maior votação do Ceará, 2014 e 2018. Para o Legislativo Estadual foram eleitos Manuel Gomes de Freitas em 1936 e 1947, Antônio Gomes de Freitas em 1951, 55, 59 e 63, Antônio Gomes da Silva da Câmara em 1974, 78 e 82, 86 e 1990, Domingos Gomes de Aguiar Filho em 1994, 98, 2002 e 2006, Idemar Loyola Citó em 1994, 98, 2002 e 2010, Odilon Silveira Aguiar em 2014 e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar em 2018. Entre os diversos parlamentares municipais provenientes do Trici, evidencia-se que o senhor Márcio Alves Loyola, que completou 105 anos em 2019, foi vereador entre as décadas de 1960 e 70. Na área educacional, a Lei Provincial número 806,
de 23 de agosto de 1857, instituiu o ensino primário para o sexo masculino em Flores, do município de São João do Príncipe. 12 anos depois, o governo provincial criou uma cadeira de ensino primário para o sexo feminino. Em 2019, o distrito contava com 3 escolas da rede municipal pública de ensino, que seria a Escola de Ensino Fundamental Domingos Gomes de Aguiar e a Escola de Ensino Fundamental Cristina Liberalina Loyola, em Calumbi, e a Escola Josefa Pereira de Sena, em Santa Luzia. No Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará, o SPAES, nas edições de 2013 e 2018, a Escola Domingos Gomes de Aguiar conquistou o prêmio de Escola Nota 10, ficando entre as 150 melhores proficiências de aprendizagem no âmbito estadual, no contexto do Sistema Municipal de Avaliação da Educação de Tauá, ANBET, entre 2009 e 2016. Nas gestões de Odilon Aguiar e Patrícia Aguiar, o território pedagógico de Trici, além da Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás, Santa Teresa e Sede, destacam-se com a premiação de vários professores, alunos e escolas. Ademais, recorrendo à composição musical de Silvio Caldas e Oreste Barbosa, conclui-se que o barracão de Flores, na ribeira do Trici, salpica de estrelas o chão dos tricienses, com repercussão na cultura, na religiosidade, na política, na economia e no seu percurso histórico. Este, convém ressaltar, no período que antecedeu a colonização portuguesa, foi marcado pelos barracões primitivos e informais, nos quais a população jucá utilizava-se de uma intimidade com a natureza para prover meios de sobrevivência e para diversificar sua culinária. Enfim, finaliza-se o capítulo Trici. O próximo capítulo será do distrito de Marrecas. Nos acompanhe e venha conhecer a nossa história. Ícaro Silva.